Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Eu estou meditando um pouco na palavra de Deus sobre Mateus 24, sobre dois períodos, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. É apenas uma analogia minha, pelo que eu acredito. Mateus capítulo 24, os discípulos estavam com o Senhor Jesus e chamaram o Senhor Jesus Cristo para mostrar a beleza do templo. Jesus disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Outro dia os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, estavam no monte. Falaram com o Senhor, dizendo: Senhor, fala para a gente. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Exatamente o tempo em que nós estamos. No versículo 8 ele diz: mas todas essas coisas são princípio de dores. Sobre o princípio de dores, a gente vê muitas pessoas falando que já estamos dentro desse tempo, mas biblicamente o princípio de dores aqui é exclusivamente para o povo judeu, para o povo de Israel. É claro que a igreja sempre passou por lutas, por dores, porque a igreja está em toda a terra. Aqui no Brasil, graças a Deus, somos abençoados, temos direito de ir e vir, liberdade de expressão, de fé. Mas em boa parte do mundo não é assim que acontece. A igreja é perseguida na Indonésia, no Nepal, no Bahrein, no Catar, na Mauritânia, na Coreia do Norte, na Rússia, na China, na Índia, em algumas partes do mundo a igreja é perseguida. Mas ainda a igreja não está no princípio das dores, porque biblicamente o princípio das dores é para Israel. A igreja sim causará esse princípio de dores no mundo todo. No momento em que a igreja for arrebatada, se aplacará no mundo, exclusivamente para o povo judeu, mas no mundo todo, o começo das dores, o princípio, começo, será o começo de 7 anos de densas trevas. Espiritualmente se cumprirá na terra, literalmente, o mundo jaz no maligno. Tenho falado um pouco sobre o que acontece antes do arrebatamento e depois, mas biblicamente, Mateus capítulo 24, são exatamente 51 versículos. Mateus 24, capítulo 24, no versículo 8, está falando sobre o princípio de dor. E esse princípio de dor, pelo que eu entendo, é o desaparecimento da igreja, que causará dor terrível no mundo inteiro. Do versículo 9 em diante, é depois do arrebatamento da igreja. Olha o que acontece. Então vos hão de entregardes para serdes atormentado, matar-vos-ão e sereis odiado de todas as gentes
pelo o meu nome, exclusivamente Jesus falando ao povo judeu. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, mesmo depois do arrebatamento, muitos falsos profetas irão surgir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Pelo que entendo, irmãos, não é uma afirmação, é o que eu entendo, ok? Multiplicação da iniquidade. Pelo que eu entendo, a iniquidade na área moral, sexual. O mundo estará entregue à lascívia, à glutonaria, às orgias sexuais. Acredito eu que vai imperar no mundo, infelizmente ou felizmente, é bíblico, o lesbianismo, o homossexualismo. Mas diz a palavra aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pelo que eu acredito, iniquidade é na área moral, física, sexual. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Esse versículo não é para a igreja. É aquele ou aquela que permanecer até o fim, dentro da grande tribulação, sem aceitar a marca da besta. Porque pelo que nós vemos no livro do Apocalipse, assim que aconteceu o capítulo 1 o capítulo 6, versículo 1, primeiro selo, 3 anos e meio de falsa paz, uma religião única, uma moeda única. Mas boa parte das nações do mundo não estarão aceitando isso. Porque o anticristo vai dar guarida para Israel, para o povo judeu. Não é para todo mundo. Vai haver muita resistência. Logo, logo surgirá uma guerra. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que tipifica a guerra. Ezequiel 38. Começo da guerra dentro da grande tribulação. Logo após esta guerra, vai ser uma guerra localizada, vem o cavalo preto, que é a fome no mundo inteiro. Uma medida de trigo não danifique o azeite e o vinho, lembra? Está escrito na profecia. Escassez de alimento no mundo inteiro. A terra vai ficar fraca, não vai produzir. Logo, a fome vai ser implacável no mundo inteiro. Depois desse cavalo, que é o cavalo preto, vem o cavalo verde, amarelo, esverdeado, em outras palavras. Que vai ser o quê? A perseguição atroz. Quem não aceitar a marca da besta será perseguido e morto. E a Bíblia diz que vai haver flagelos e guerras. 1/4 da população que ficar aqui serão mortas através de vírus malignos, da espada,
de animais ferozes, a quarta parte da humanidade que ficar nesta terra. A igreja já está na glória, livre de tudo isso. Lembra-se que na profecia, queridos, lembram? 4 cavalos. Primeiro cavalo branco, falsa paz. O segundo cavalo vermelho. Quando a paz acaba, a guerra entra. A guerra entrando traz atrocidade, que é a fome. Depois da fome, o que vem? O cavalo preto, guerra. Guerra. Cavalo preto não, desculpem, o cavalo verde, guerra, morte. Estão tudo junto. E tudo no tempo do anticristo. O cavaleiro é um só. Os outros cavaleiros são simbólicos. Branco, vermelho, preto e amarelo. No tempo do cavalo amarelo, meus irmãos, olha o que vai acontecer. Vamos ver lá. No tempo do cavalo amarelo, olha o que vai acontecer. O inferno seguia, porque foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. A igreja de Jesus estará na glória, porque o capítulo 5 de Apocalipse é o dia de Cristo, o capítulo 6 é o dia do Senhor. A Bíblia adverte dizendo: ai daqueles que esperam, que aguardam o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é dia de densas trevas. E quando se fala dia do Senhor, está falando de um período de 7 anos. Jesus Cristo avisou sobre a derrubada de Jerusalém. A profecia tem cumprimento duplo. Olha o que ele disse aqui no 15. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Os que estiverem no campo, não volte atrás buscar vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Está falando no contexto judaico. É para judeu que ele está falando. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio até agora, e nem tampouco haverá jamais. Aqui é um divisor. Teve lá no tempo dele, 36 anos depois, uma tribulação localizada para o povo judeu. Mas não seria só essa. Haveria outra, sem escala, em número de vidas. A atrocidade seria bem maior, porque ele disse aqui, olha, não haverá então grande aflição, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Ele está falando agora da aflição final. Até agora, nem tampouco jamais haverá. É o que vai acontecer dentro dos 7 anos da grande tribulação.
Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos aqui? Há muitas pessoas ensinando que os escolhidos é a igreja. Não. Os escolhidos são os 144 mil judeus que serão assinalados por Deus depois do arrebatamento para pregarem no mundo todo. Esses são os escolhidos. Quanto a mim e a você que somos igreja de Cristo, não cabe a nós esta palavra escolhidos. Porque quem faz a escolha para a salvação somos nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não somos obrigados a crer, a confessar Jesus, não. Mas confessamos voluntariamente, servimos a Ele voluntariamente. Fomos alcançados por graça e misericórdia. Quanto aos 144 mil, eles foram escolhidos, 12 mil de cada tribo de Israel. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não acrediteis. Porque surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígio, que se possível enganaria até os escolhidos. Os escolhidos aqui é os 144 mil judeus. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É exclusiva para judeu. A vinda de Jesus Cristo é exclusiva para judeu. Não é para a igreja. Para a igreja é harpazo, arrebatamento. Para os judeus é parousia, a vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor em sua segunda vinda. E olha o que vai acontecer. E logo depois das aflições daqueles dias, que aflição? Dos 7 anos de tribulação. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 24 e 30. E todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder. Ele disse, depois de ressuscitado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E a palavra diz, e grande glória, esta grande glória é a igreja que estará com ele, com corpos glorificados. Esta é a grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos a uma extremidade dos céus. Esses escolhidos aqui não é a igreja. É os 144 mil que estão no mundo inteiro pregando o evangelho do reino. Quando o Senhor Jesus estiver descendo em sua segunda vinda, ele vai enviar os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os 144 mil. E outros judeus que ainda estarão perdidos pelo mundo todo.
Os anjos o arrebatarão, não para o céu, mas para Jerusalém, para Israel. Para que quando o Senhor Jesus estiver voltando, eles estejam ali para recepcioná-lo. Há muitas confusões sobre isso aqui, meus irmãos. Muitos afirmando que aqui é o arrebatamento. Não é. O arrebatamento, sim, mas dos judeus para Israel. Mas quanto ao arrebatamento da igreja, já aconteceu 7 anos antes. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. A figueira, ele está fazendo uma alusão a Israel. Que esta figueira foi cortada 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Eles foram dispersos pelos romanos para toda a face da terra. Quase 2000 anos disperso para o mundo todo, mas tinha uma promessa. A promessa é que a figueira iria brotar de novo. E esta figueira brotou em 1948. De 1948, praticamente, é um pensamento meu, seria contado 80 anos para o retorno do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Leia Salmo 90, verso 9, 10 e 11. Ele disse aqui, igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas, perto de voltar. Estamos dentro dessa geração que começou em 1948. Acredito eu que de 1948 até 2028, talvez o Senhor Jesus Cristo aparecerá em sua segunda vinda. Eu disse talvez, não estou afirmando. Mas nós, igreja, não esperamos a segunda vinda de Jesus. Não, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Olha o que diz aqui. Ele que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Biblicamente, uma geração é de 70 a 80 anos. O que passar disso é canseiro e enfado. Estamos vendo as bases da formação do governo mundial em toda a terra já formado. Estamos ouvindo especulações de quem é e quem não é a besta, o falso profeta, o anticristo. Muitos estão afirmando aquele. Não temos a firmeza para bater o martelo, mesmo porque nós, como igreja de Cristo, não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Cristo. Louvado o nome do Senhor. Olha o que diz aqui o Senhor Jesus. Isso ele falou antes do arrebatamento. Parte da igreja estava ali sendo formada naquele tempo, mas o Senhor, quando estava aqui, as suas mensagens foi exclusiva para o povo judeu, porque ele estava pregando o evangelho do reino, o evangelho da graça. Ele iria confirmar na íntegra ao apóstolo Paulo. Jesus Cristo disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Há muitos hoje dizendo que Jesus Cristo vem em tal data, em tal. Quantas especulações! Ele disse quando estava aqui que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Hoje é claro que o Filho sabe, mas ele não revela, não pode revelar. Por que não? Porque ele não ultrapassa a sua própria palavra.
Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda é semelhante a esse tempo. Não é o arrebatamento. Por quê? Noé não é um tipo da igreja. Não. Noé é um tipo dos israelitas que ficarão dentro da grande tribulação. Deus guardou Noé dentro da arca. Vai guardar os judeus dentro da grande tribulação. Não todos, o remanescente. A figura da igreja foi Ló. Antes de vir fogo em Sodoma e Gomorra, Ló foi tirado. Figura da igreja, Enoque. Antes de Noé sofrer naquele tempo com aquela geração má, Deus já tirou Enoque do meio daquela geração. Assim se cumprirá no nosso tempo. Deus vai tirar o seu povo deste mundo de maneira violenta. Glória ao Deus Todo-Poderoso. A igreja em breve será arrebatada. Olha o que diz aqui também. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui não é sobre arrebatamento. Pegamos pela fé, mas não é. Porque o arrebatamento aqui já aconteceu. Aqui está falando sobre judeus, falso e verdadeiro. Um estará no campo, um será levado e um será deixado. E aquele que será levado vai ser levado para juízo. O deixado vai ser deixado tranquilo, em paz. Estando duas no moinho, uma será levada e uma será deixada. A levada é para juízo. E a deixada é deixada em paz, porque é verdadeira. Essa será a grande colheita da vindima, da seara que já vai estar madura. Deus vai colher os rebeldes da terra e levar para juízo, lá no vale do Megido. Os anjos vão colher os rebeldes e vão levar lá e deixar cair naquele grande vale. E vai se juntar com aqueles que estavam ali para a guerra. E Jesus Cristo, em sua segunda vinda, ele vem cessar a terceira guerra mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Se cumprindo então Salmo 46, Deus é refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. Cumprindo também Salmo 121, quando Israel vai estar cercada com armas poderosas de quase todas as nações do mundo, não vai ter escapatória. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse exato momento, Jesus está descendo. A Bíblia diz que os judeus olharão para ele a quem transpassaram, e chorarão, plantearão. E Jesus Cristo então derramará o espírito de perdão sobre os judeus, sobre os remanescentes que ficarem. Louvado o nome do Senhor, porque Jesus está vindo. Qual o propósito da vinda dele? Cessar as guerras até o fim da terra, cortar o arco e as lanças, queimar os carros no fogo, estabelecer o milênio, 1000 anos de paz, perfeita saúde, colocar os governos deste mundo em dia, tomar de conta das rédeas
que os homens não souberam, Jesus Cristo tomará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tomará as rédeas do mundo. Daniel 24, aliás 9:24 nos diz que ele vai trazer justiça eterna, fechar a visão profética, ungir o santo dos santos com a sua presença na terra. Que glória, que maravilha! Bendito o nome do Senhor. É apenas uma analogia do meu próprio coração, queridos. Compartilhe esses vídeos, essas mensagens, dê um like. Se você gostar, dê um like. Me ajude. Se você gostar, dê um like. E compartilhe. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.